creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele é a única solução para o homem e para a mulher, para mim, para ti, para todos. Põe a tua vida nas mãos do Filho do Deus vivo, do Senhor Jesus. A tua vida nas mãos do Senhor Jesus, assim está nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e ouve o que o Espírito Santo prega às igrejas. Ouve atentamente. Eu vou orar por ti e por todos, e principalmente em favor dessa pessoa que está inscrita nesse canal, do Pastor Olavo Neves no YouTube. E logo em seguida eu vou estar pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo vai ministrar no meu e no teu coração. Ouve do começo até o final. Deixa Deus falar contigo por intermédio do Espírito Santo na palavra. Pai maravilhoso, Pai querido, ensina, Pai, cada um de nós inclinar os ouvidos espirituais, abrir o coração espiritual e receber a Tua palavra, Pai, de todo o coração. Ouvir, crer e obedecer. Pai maravilhoso, fala o nosso coração. Fala o coração de cada um de nós, meu Pai. Ministra, Espírito Santo, no nosso coração. Se há algum mal na vida dessa pessoa, remova esse mal. Se tem alguém ou alguma coisa impedindo dessa pessoa ser feliz, entra com providência. Faz a obra do Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Remova o mal. Remova as perturbações, a tristeza, a angústia, as enfermidades, as doenças. Remova, Pai, as privações, a escassez, a falta daquilo que essa pessoa precisa. Remova, Pai, e faz ela ter paz, ter alegria. Faz ela ver o manifestar da Tua glória, sentir a mão do Senhor sobre a vida dela, Pai. Abençoe cada homem e cada mulher. Eu intercedo por cada pessoa que está ouvindo esta oração e vai ouvir esta palavra do começo até o final. Que a Tua mão esteja sobre a vida de cada uma delas. Espírito Santo, fala o coração de cada um de nós por intermédio desta palavra. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Toma posse desta palavra e creia de todo o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa discernir no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lembra que o Senhor Jesus, Ele é a única solução. Está escrito na palavra de Deus. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia segurar aquele homem por conta dos demônios. Colocava algema nele, correntes nele, prendia ali aquele homem, mas ele quebrava as cadeias, quebrava as algemas e despedaçava as correntes. E nada segurava aquele homem, nada segurava ele, por conta dos demônios. E quando o Senhor Jesus, certamente com seus discípulos, atravessaram para o outro lado, chegando do outro lado do mar, logo veio esse homem, trazido pelos demônios. E ele clamou ao Senhor Jesus. Aqueles demônios conheciam muito bem o Filho do Deus vivo. Quando Satanás foi expulso do céu, porque ele transgrediu, ele pecou, ele deixou o orgulho, a soberba nascer dentro dele, e quando ele foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E aqueles demônios conheciam muito bem o Senhor Jesus. E atormentava a vida daquele homem. Era legiões de demônios. E aquele homem ficava nos sepulcros, no cemitério. As pessoas tinham medo desse homem. Não passava naquele caminho ali, com medo dele. Aquele homem atirava pedras, queria ferir os outros também. Ninguém podia segurar aquele homem, ninguém conseguia.
As cadeias não seguravam ele. As correntes não seguravam aquele homem, por conta dos demônios. O Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem e sabia muito bem daquela situação que aquele homem estava enfrentando. Aquele homem, ele tinha casa, ele tinha família. Porém, aqueles demônios não deixavam aquele homem ficar na casa dele, ficar com a família dele. E ele ficava nos sepulcros, no cemitério, perturbando a vida das pessoas, perturbando a vida daquele homem e das pessoas. Misericórdia, misericórdia. Aí no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha só, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha só que ele conhecia o Senhor Jesus. Eles sabiam bem quem era aquele homem. Eles sabiam bem quem era aquele homem. E ele ali vendo Jesus, ele ali correu para perto de Jesus e começou a adorar o Senhor Jesus. Ou seja, eu vou enganar ele, porque Jesus era homem. Mas aqueles demônios sabiam bem quem era aquele homem. Ele sabia muito bem quem era aquele homem. Aí no versículo 7, ó. E exclamando com alta voz, gritando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Observa bem que aqueles demônios conheciam muito bem aquele homem. Sabia que o Senhor Jesus era Filho do Deus Altíssimo. Porque aqueles demônios eram aqueles anjos que foram expulsos do céu, juntamente com Satanás. Porque apegaram aquele anjo, que era anjo de luz, e se tornou o príncipe das trevas. Olha só, ele clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Conjuro quer dizer, eu apego a Deus. Eu apego a Deus. Olha os demônios enganando, querendo enganar o Senhor Jesus. Eu apego a Deus. Conjuro é isso. Eu apego a Deus. Está escrito aí no versículo 7. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Se aconteceu isso com o Senhor Jesus, Jesus mandou o demônio embora e o demônio não saiu. Aí no versículo 8, ó, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Por isso que ele falou isso. Porque ele queria permanecer ali, Jesus mandou ele embora, ele ficou ali, ele não saiu. Era legião de demônios. Aí no versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O Senhor Jesus perguntou e os demônios ali responderam: Legião, porque nós somos muitos. Versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha só, os demônios rogou o Senhor Jesus encarecidamente para Jesus não mandar eles para fora do país. Eles queriam ficar ali. Primeiro eles queriam ficar no corpo daquele homem, mas eles sentiram que eles iam ser expulsos dali. Ali eles imploraram encarecidamente ao Senhor Jesus para permanecer no país. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem o sofrimento deste homem. Esse homem estava sofrendo muito. Você vai entender o sofrimento desse homem. No versículo 11. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. Olha só. Ali tinha uma manada de porcos, pastando, comendo, né? Alimentando. Os porqueiros estavam ali, cuidando daqueles porcos. E os demônios viram aqueles porcos. Observa bem. Observa. No versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os demônios rogaram ao Senhor Jesus para eles entrar naqueles porcos. Imagina como esse homem estava sofrendo. Imagina só.
Imagina só, no versículo 13, Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Imagina, cerca de 2.000 porcos. Quando aqueles demônios saíram daquele corpo só, daquele homem, de um só homem, aqueles demônios saíram daquele homem, entrou naqueles porcos, os porcos não resistiram os demônios. Aqueles demônios levaram aqueles porcos para o mar. Eles foram jogados dentro do mar das águas. Afogaram aqueles porcos, mataram aqueles porcos. Imagina como esse homem estava sofrendo. Aqueles cerca de 2.000 porcos não suportaram aqueles demônios. E aquele homem estava suportando aquilo ali. Imagina o sofrimento daquele homem. O sofrimento. Aquele homem não podia ficar na casa dele, não podia ficar com a família dele, não podia vestir roupa, ele não tinha vida, ele não tinha paz. Aqueles demônios não deixavam. Mas na chegada do Senhor Jesus, a vida daquele homem mudou, foi transformada. E o empresário e o fazendeiro, dono dos porcos, o Espírito testifica dentro de mim que Deus não deixou aquele homem no prejuízo. Aparentemente parece que ele teve um prejuízo, mas lá na frente Deus recompensou aquele empresário, aquele fazendeiro. E aqueles funcionários que certamente perderam o trabalho deles, certamente Deus também foi um escape na vida deles. Eles não entenderam, eles ficaram desesperados, com medo e revoltados contra o Senhor Jesus. Por conta daquilo dali, o que aconteceu com os porcos. Eles não se alegraram em ver aquele homem liberto, porque eles conheciam aquele homem, sabiam da história daquele homem, do sofrimento daquele homem. Eles viam aquele homem endemoniado, atormentando ele, o homem, o próprio homem e as pessoas. Mas eles não ficaram felizes, alegres com a libertação daquele homem, por conta dos porcos. Por conta dos porcos. Eles não entenderam. E aqueles porcos aparentemente eram de um homem, de alguém, mas aqueles porcos eram de Deus, tudo é de Deus. E é certo que lá na frente Deus recompensou aquele fazendeiro, aquele empresário. Aí no versículo 14, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e o povo saíram para ver o que aconteceu. No versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, olha só, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E ali eles viram aquele homem que era endemoniado, já estava liberto, estava ali com o Senhor Jesus e estava vestido. Vestido por quê? Porque ele ficava sem roupa. Os demônios não deixavam ele vestir, ele com roupa. E ali eles viram aquele homem vestido e em perfeito juízo. E eles não se alegraram com isso, eles ficaram com medo. Eles achavam que os demônios ainda estavam naquele homem. Ainda que eles estavam vendo aquele homem vestido e em perfeito juízo. Eles temeram, eles tiveram medo, eles ficaram com medo. Aí no versículo 19, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha só, eles estavam preocupados com os porcos, eles não se alegraram com a libertação daquele homem. É o ser humano, é o ser humano. Creia de todo o teu coração, Deus não deixou aquele empresário, aquele fazendeiro no prejuízo, Deus não deixou. Tem muitas pessoas nessa terra, ainda nos dias de hoje, que aparentemente teve um grande prejuízo financeiro. E Deus lá na frente recuperou. Tem pessoas que falam assim, eu perdi tudo. Tudo que eu ganhei eu perdi. E Deus me deu em dobro. Eu tinha isso e tinha aquilo. E Deus me deu muito mais do que aquilo que eu tinha e perdi. E melhor, Deus me deu melhor. Imagina o que aconteceu com esse fazendeiro. Porque Deus, ele conhecia muito bem esse homem, dono dos porcos.
E ele conhecia aquele homem endemoniado. O Senhor Jesus permitiu os demônios sair daquele homem e entrar nos porcos. E aconteceu o que aconteceu com os porcos. Foi permissão de Deus, Deus permitiu. E é certo que não era a vontade de Deus de ver aquele empresário, aquele fazendeiro no prejuízo. É certo que Deus abençoou ele lá na frente. E aqueles funcionários, aqueles porqueiros, é certo que Deus foi escape na vida deles, o Senhor Jesus. É certo que sim. Aí no versículo 17, olha, eles não entenderam, ó. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles pediram para Jesus se retirar da terra deles, das terras deles, sair dali. Os demônios queriam ficar lá e eles queriam que Jesus fosse embora, os homens. Olha, o povo é muito ignorante. Imagina, os demônios querendo ficar ali no país e eles, os homens, querendo que Jesus fosse embora. E de fato Jesus foi. Em outras palavras, Jesus fala, já que vocês querem que eu vou embora, então tudo bem. Em outras palavras, versículo 18, ó. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha só. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O Senhor Jesus falou para ele. Quando Jesus entrou no barco, aquele homem quis ir com o Senhor Jesus. Ele pediu para o Senhor Jesus ir com ele. E o Senhor Jesus falou, não. Em outras palavras, tu tem casa, volta para a tua casa. Tu tem a família, volta lá para os teus. E conta para eles lá o que aconteceu. E conta que o Senhor teve compaixão de ti. Imagina o testemunho desse homem, quantas almas ganhou para o Senhor Jesus. O testemunho desse homem. É certo que esse homem pregava e falava. Quem já viu falar do endemoniado que ficava no cemitério gritando e ficava atormentando as pessoas ali por tal caminho, assim, assim. Ficava fazendo isso, ficava nu. Quem já ouviu falar? Então era eu. Jesus Nazareno me libertou. E Ele vai te libertar também, Ele vai te curar também. Esse foi o pensamento do Senhor Jesus, a intenção do Senhor Jesus. Pregue a minha palavra, fala o que o Senhor fez na tua vida. E através do teu testemunho, muitas almas vai ser rendida ao Senhor Jesus. Muitas pessoas vão entregar a vida para o Senhor Jesus. Aí no versículo 20, ó, então ele foi e começou a proclamar, ou seja, a pregar em Decapólis, em cidades, em povoado, em aldeias, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem andava nos lugares falando o que Jesus fez a favor dele. O Senhor teve compaixão dele e as pessoas admiravam. Ah, tu é aquele homem? Eu já ouvi falar, eu já vi e tal. Eu tinha visto e tal. Então é você, sou eu. Jesus me libertou. Ele vai te libertar também, Ele vai te curar também, Ele vai te restaurar também, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele é a única solução. Imagina, e muitas pessoas se rendiam ao Senhor Jesus com o testemunho desse homem. Louvado seja Deus a tua vida. Ouve esta palavra, crê nessa palavra e deixa o Espírito Santo te convencer com a palavra do Senhor. Recebe essa palavra e crê nessa palavra. Compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa e na tua família, hoje e todo sempre. Jesus ainda está fazendo milagre, Ele ainda está libertando, Ele ainda está curando, Ele ainda está prosperando, Ele ainda está salvando. Creia de todo o coração. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome do Senhor Jesus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo te alcance, te abraça, te envolva onde você estiver. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima.